madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Naquele 25 de abril de 1974, num restaurante em Lisboa, situado na Rua Brancã, celebrava um ano de existência. Para assinalar o aniversário, o gerente comprara cravos para oferecer às clientes. Mas com a revolução em marcha pelas ruas da cidade, o estabelecimento não abriu portas e as flores foram distribuídas pelos funcionários. Celeste Queiro, na altura com 40 anos, pôs-se a caminho de casa e cruzou-se com os militares e com os tanques. Um dos militares pediu-lhe um cigarro, mas ela não tinha. Entregou-lhe, em vez disso, um cravo que ele colocou no cano da espingarda. E assim, Celeste Queiro criou para sempre a ligação entre os cravos e a liberdade. Nasceu de um ventre galego, o pai não lhe deu apego, a infância foi-lhe agreste. Cresceu pela moraria, trabalhou no que aparecia, tinha o nome de Celeste. E acaso houve um dia que o lugar onde servia tinha um ano a festejar. Arranjara o patrão Cravos que eram para dar. Mas a casa não abriu e Celeste lá saiu com os cravos pela mão. Pelas ruas viu soldados que seguiam alinhados para o Carmo em procissão. Fumar pelo caminho e dar força para lutar. Mas como ela não fumava, deu ao jovem que a cravava um dos cravos para levar. Ele não se fez rogado, pôs o cravo encarnado na espingarda que trazia. O escravo lhes deixou e deu força àquele dia. Sem querer ficou na história, plantou cravos na memória e no nosso coração. Pois se não fosse por ela, não havia na lapela cravos da revolução. História, plantou cravos na memória e no nosso coração. Pois se não fosse por ela, não havia na lapela cravos da revolução. Na revolução.
lentamente, moldava, fazia rosas. Era algo que ajudava a libertar a mente. A Aurora Rodrigues nasceu em 1952 numa humilde família alentejana. Em casa, ouvia-se baixinho a rádio Voz da Liberdade e a política esteve sempre presente, intuída, sentida, falada às escondidas. Aplicada nos estudos, em 1969, Aurora ingressou na Faculdade de Direito em Lisboa. Ligou-se aos movimentos estudantis de conspiração e juntou-se ao MRPP. Ficou debaixo do olho da PIDE. A 3 de maio de 1973, foi presa e levada para Caxias. Durante quase 3 meses, foi humilhada, espancada até desmaiar, asfixiada com água, impedida de dormir durante 16 dias e 16 noites. Queriam que falasse. Queriam nomes. A Aurora deu-lhes silêncio. As histórias que ela ouvia quando tinha pouca idade, não havia fantasia, tinham sangue de verdade. Nunca soube de princesas, mas sim da guerra civil. Em Espanha havia presas que eram mortas a fuzil. Nunca digas lá por fora o que dizes cá em casa. Tem cuidado, minha Aurora, era o pai que avisava. Assim ela se fez gente com a rádio bem baixinho, tendo sempre bem presente qual seria o seu caminho. Foi para o curso de Direito, peito feito com trostão, e aos poucos pôs-se a jeito para ser algum marcado. Pela calada das luas quando dormem os chacais, foi deixando pelas ruas frases de ordem em morais. Levando os dias até que chegou a hora. Foi levada para Caxias, foi detida a Aurora. E com pétalas de pão ela fez rosas de trigo. Entre os muros da prisão fez das flores um abrigo. Tenho a dizer, o que sei fica comigo, doa isso a que doer. Não falou de mão beijada, calou tudo o que sabia, mesmo sendo torturada, só silêncio lhes dizia. Jurou com os seus botões que jamais ia chorar, nem dizer-lhes palavrões, que se ia controlar. Com pétalas de pão ela fez rosas de trigo. Entre os muros da prisão fez das flores um abrigo. E com pétalas de pão ela fez rosas de trigo. Entre os muros da prisão fez das flores um abrigo. Vi lagartas a fugir, era a mente a alucinar. Fui espancada até mais não, humilhada e desmaiei. Queriam ter-me em confissão, mas não disse. E não falei.
regime e a Igreja tinham uma relação próxima, mas nem por isso todos os clérigos eram amigos da ditadura. O padre Alberto Neto distinguiu-se pelo seu papel como pedagogo e foi alvo de vigilância próxima da PIDE. Numa nota de informação interna da Polícia do Estado, datada de fevereiro de 1971, pode ler-se que era conhecido pelas atividades subversivas e que nas suas missas cantavam-se baladas sobre amor e liberdade. Entre 1959 e 73, foi capelão da Capela do Rato, em Lisboa, tendo colaborado ativamente na organização de uma vigília de condenação à guerra colonial. Muitos anos depois do 25 de Abril, em julho de 87, o seu cadáver foi descoberto à beira da Estrada Nacional número 5, perto de Setúbal, com um tiro na nuca. O homicídio nunca foi esclarecido. Tinha Deus por companheiro, o Senhor como aliado, e rezando foi guerreiro contra a guerra e contra o Estado. Foi um mestre no ensino e foi padre de coragem. Entre as linhas do divino foi passando a mensagem. Na capela ali do Rato deu sermões e com bravura fez-se pedra no sapato no caminho da censura. No papel de sacerdote foi fiel aos seus valores. A polícia do chicote não o via com amor. Uma igreja de verdade só podia bater certo, ensinando a liberdade. Foi assim o Padre Alberto, pela paz pregou em vida, porque a fé nunca se cala. Tinha voz que era temida e morreu com uma bala. E morreu com uma bala. Família da burguesia portuense, Herculana e Luís Carvalho, conseguiram o que mais ninguém conseguiu: a autorização para ir visitar o filho ao Tarrafal. Guilherme da Costa Carvalho, destacado dirigente comunista, foi deportado para o campo de concentração em setembro de 1949. No Natal desse ano, os pais fizeram-se ao mar e rumaram até Cabo Verde. No Tarrafal, fotografaram os prisioneiros e Luís retratou Herculana a depositar ramos de árvores nas sepulturas daqueles que já haviam morrido. De volta a Portugal, viajaram pelo país para entregar aos familiares dos condenados as fotografias que tinham feito e fizeram retratos desses familiares para levarem na bagagem e entregarem aos presos num futuro regresso ao campo de concentração, o que aconteceu em junho de 1950.
Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Foi no porto de Leixões, estava barco de saída. Disse adeus em orações, viu Guilherme de partida. Por alturas do Natal, fecha a estrada pelo mar. O seu filho a tarrafal, Herculana foi beijar. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Ali estava desterrado sem ter crime a confessar. Como os outros a seu lado fora preso por sonhar. Muitos homens encontrou a cumprir a provação. A todos fotografou entre os muros da prisão. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Mais além. E as fotos na bagagem foi levar de mãe em mãe. Por aqueles camaçotes já levara desta vida, Herculana fez-se forte para lhes dar a despedida. Ninguém tem força maior, ninguém leva a melhor. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime. Ninguém tem força maior, ninguém leva a melhor. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Por mais forte quem oprime, treme sempre um regime quando chora uma mãe. Ninguém leva a melhor quando reza uma mãe. Pôs os ramos sobre a terra, pôs sementes de saudade pelos mortos desta guerra que foi dar a liberdade. Herculana, mãe coragem, de viagem outra vez, e de novo na bagagem, novas fotos que ela fez. Ao seu filho e companheiros deu notícias e relatos. Levou para os prisioneiros as famílias em retratos. No regresso da viagem, tinha as fotos na bagagem que levou de mão em mão. Que levou de mãe em mãe, Que levou de mão em mão. que levou de mãe em mãe, Que levou de mão em mão. que levou de mãe em mãe. Guilherme, o filho que Herculana e Luís Carvalho foram visitar ao Tarrafal, foi um dos 10 presos que no dia 3 de janeiro de 1960 se evadiram da prisão de Peniche. Entre eles estava também Álvaro Cunhal. Uma peça-chave nessa fuga foi o guarda Jorge Alves, militar da GNR, que foi aliciado pelo Partido Comunista para ajudar no plano. Em troca, recebeu 150 contos e um exílio na Roménia. Apesar de competente nas tarefas militares, Jorge nunca se deu bem com a disciplina hierárquica que aos poucos foi-se revoltando contra o regime. Esse descontentamento fez com que fosse ele um infiltrado escolhido para ajudar na fuga, mas no próprio dia entrou em pânico e ia deitando tudo a perder. Já em Bucareste, exilado, viu agravar-se o problema de alcoolismo e suicidou-se por enforcamento em 1967. O Jorge veio ao mundo prematuro, fugiu
jingle em normal da gestação. Assim seria sempre o seu futuro, avesso com quem fosse mais mandão. Chegou a ser herói condecorado, como naquele dia em que saltou para as águas do Montego e foi a nado até a Leopoldina que salvou. Às vezes foi vilão e mal amado, dava-lhe para o tinta em demasia. Na guarda não passou de um soldado, nunca foi muito do agrado da chefia. Não era bem do tipo militar, não que lhe faltasse a coragem, mas quando havia ordens para acatar, às vezes encravava a engrenagem. A vida foi-lhe dando para o azar e o Jorge foi ficando mais zangado, até tomar de ponta o Salazar. Feitas as contas, o maior culpado deu-se conta do partido da revolta, que Jorge não fazia para esconder. Talvez aquele guarda vai na volta desse jeito convencer. O Cunhal era preciso libertar, há muito que lá estava na prisão, e o Jorge era o tipo a quem pagar para dar uma mãozinha na missão. Para ele eram só uns 3 ou 4 que do forte de Peniche iam sair, mas quase vacilou com o aparato ao ver que eram 10 para fugir. Gritou, bateu os pés, barafustou, correu, disse que se ia entregar, e foi só por um triz que não estragou a fuga da prisão lá junto ao mar. Partiu com a família para o leste, para não ficar preso e enjaulado. Mas mesmo estando longe em Bucareste, a vida lá fez dele um condenado. Gritou, bateu os pés, barafustou, correu, disse que se ia entregar, e foi só por um triz que não estragou a fuga da prisão lá junto ao mar. Também ele estava entre os 10 condenados que fugiram de Peniche em 1960. Francisco Miguel Duarte, que ficou conhecido como Chico Sapateiro devido à profissão que exerceu, desde muito cedo esteve ao lado dos trabalhadores na sua luta por melhores condições de vida. Foi preso por 5 vezes e por 4 escapou das prisões do regime. No total passou 21 anos atrás das grades, 10 dos quais no Tarrafal, para onde foi desterrado em 2 ocasiões. Foi ele o último preso do campo de concentração. Passou 6 meses sozinho com os carcereiros. Após o 25 de Abril, foi deputado constituinte e sentou-se na bancada comunista até 1985. Nasceu lá para Baleizão, como na outra canção, em terras de Catarina, de família camponesa, aprendeu toda a nobreza que a ceifa nos ensina. Sem ter forma de estudar, começou a trabalhar nas artes do sapateiro, fez dos outros suas dores e pelos trabalhadores deu-se à luta por inteiro.
São os mortos quem eu ouço quando à noite me baloiço. No silêncio da memória não dói tanto a solidão. Os fantasmas dão-me a mão, cada qual a sua história. Cinco vezes apanhado, tantos anos torturado, mais de 20 ele penou, mas por força do feitio, porque o Chico era bravio, 4 vezes escapou. Cumpriu parte da tormenta no campo da morte lenta, na prisão do Tarrafal. Foi o preso derradeiro, solitário em cativeiro, por 6 meses no total. São os mortos quem eu ouço quando à noite me baloiço. No silêncio da memória não dói tanto a solidão. Os fantasmas dão-me a mão, cada qual a sua história. São os mortos quem eu ouço quando à noite me baloiço. No silêncio da memória não dói tanto a solidão. Os fantasmas dão-me a mão, cada qual a sua história. Sei de cor os falecidos, vivo dias repetidos, piso sempre o mesmo chão, já não resta mais ninguém. Ninguém vai e ninguém vem, fiquei só nesta prisão. Abril fez-se desta gente que sempre seguiu em frente e que nunca desistiu. Como o Chico sapateiro que mandou o carcereiro para o estado que o pariu. Natural dos Açores, Maria dos Santos Machado foi professora e destacou-se pela visão vanguardista que tinha do ensino. Mas a modernidade dos seus métodos não era do agrado do regime, que acabou por afastá-la da profissão. Aderiu ao Partido Comunista, viveu na clandestinidade com o pseudónimo Rubina e foi responsável por mais de 80 edições do Avante. Em 1945, para permitir a fuga de 2 camaradas, deixou-se prender. No total, enfrentou 4 prisões, a última das quais entre 1954 e 1956. Em liberdade, trabalhou como governanta numa casa particular, bordou tapetes de arraiolos e continuou a dar aulas de alfabetização a adultos de forma clandestina. Em 1958, foi despejada do quarto onde vivia por pressão da PIDE. Com a saúde frágil e à procura de alojamento, foi vítima de um fatal ataque cardíaco numa rua da Amadora. Imprimiu o seu avante, dando voz aos camaradas, orgulhosa militante, fez da luta uma constante. Das palavras fez a espada,
deixou-se apanhar um dia para dois poder salvar. Foi lá na tipografia e a polícia que prendia não os conseguiu caçar. caiu morta de repente, sem ter sítio onde morar. Mas Rubina foi semente para Abril vir mais à frente, para a gente se elevar. Rubina foi professora, inovou na instrução, mas por não ser seguidora dessa tal outra senhora, Foi metida na prisão. proibida de instruir, deu aulas às escondidas, sempre foi de resistir, numa casa foi servir. Foi mulher de 7 vidas. Caiu morta de repente, sem ter sítio onde morar. Mas Rubina foi semente para Abril vir mais à frente, para a gente se elevar. Caiu morta de repente, sem ter sítio onde morar. Mas Rubina foi semente para Abril vir mais à frente, para a gente se elevar. Músico, cantor e sindicalista galego, Benedito Garcia Vilar foi um opositor do regime franquista em Espanha. Num tempo em que o castelhano era a língua obrigatória, Benedito fez questão de cantar em galego como ato de resistência. As canções levaram a que se cruzasse com José Afonso e que com ele estabelecesse uma amizade e uma parceria musical. É através de Benedito que a Galiza descobre o Zeca, nascendo uma profunda admiração que ainda hoje perdura. E reza a história que foi num recital em Compostela, a 10 de maio de 72, ao lado de Benedito, que Zeca Afonso tocou pela primeira vez em público o Grândola Vila Morena. Nesse mesmo ano, Benedito participou na gravação do álbum Eu Vou Ser Como a Toupeira, um disco editado, como tantos outros, por Arnaldo Trindade, que faleceu no início deste ano. Benedito fez canções que eram punhais, empunhadas contra Franco lá em Espanha. Não queria ser servil como os demais, ser livre era para ele santo e senha.
estudar na faculdade. Cantando foi parar a uma cela. Em galego quis falar de liberdade. Nunca há paz nem há justiça quando há gente que já nasce e que cresce com mordaça. Nunca é certo quando alguém cala o que sente, por ter medo de quem ouve e de quem passa. Zeca e Benedito, companheiros, amigos, camaradas, trovadores, na estrada se fizeram desordeiros, afinando a voz contra os sensores. Em tempos de silêncio e escuridade, estrearam na Galiza uma canção, e vendo em cada rosto igualdade, nasceu o hino da revolução. Nunca há paz nem há justiça quando há gente que já nasce e que cresce com mordaça. Nunca é certo quando alguém cala o que sente, por ter medo de quem ouve e de quem passa. Nunca há paz nem há justiça quando há gente que já nasce e que cresce com mordaça. Nunca é certo quando alguém cala o que sente, por ter medo de quem ouve e de quem passa. Nunca há paz nem há justiça quando há gente Que já nasce e que cresce com mordaça. Nunca é certo quando alguém cala o que sente, por ter medo de quem ouve e de quem passa. Albina Fernandes nasceu em França, filha de portugueses imigrados, e passou a juventude no seio da resistência francesa durante a Segunda Guerra. No final do conflito, veio para Portugal, aderiu ao Partido Comunista, adotou o nome Rosália e passou a viver na clandestinidade. É nesse tempo que conhece o companheiro Otávio Pato. Em dezembro de 1961, é detida e levada para a prisão de Caxias com os filhos. Passava as noites de joelhos, agarrada às mãos das crianças, com medo de que os guardas as viessem buscar durante a noite. Ficou presa durante quase 7 anos, tendo sido brutalmente torturada durante o período em cativeiro. Libertada no verão de 1969, Albina saiu de Caxias com a saúde mental degradada e acabaria por suicidar-se no ano seguinte. Como tantos outros dantes, nasceu filha de imigrantes numa terra emprestada. Cresceu entre os resistentes, comunistas combatentes, numa França ocupada. Aprendeu desde bem cedo o que é viver com medo, cerrou dentes contra o mal. Já depois da paz firmada, no partido empenhada, veio para Portugal.
prisão, segurada pela mão, os filhos de olhos fechados, toda a noite ajoelhada para não se ver roubada dos seus filhos tão amados. Enjaulada na prisão, segurada pela mão, os filhos de olhos fechados, toda a noite ajoelhada para não se ver roubada dos seus filhos tão amados. Tinha novos inimigos, outras lutas, novos perigos, mas Albina era guerreira. Fez-se grande pelo povo, combateu o Estado Novo e foi feita prisioneira. Por 7 anos viu-se presa, torturada e indefesa, violência desmedida. E por mais que fosse forte, Albina deu-se à morte e pôs fim à sua vida. Enjaulada na prisão, segurada pela mão, os filhos de olhos fechados, toda a noite ajoelhada para não se ver roubada dos seus filhos tão amados. Enjaulada na prisão, segurada pela mão, os filhos de olhos fechados, toda a noite ajoelhada para não se ver roubada dos seus filhos tão amados. Enjaulada na prisão, segurada pela mão, os filhos de olhos fechados, toda a noite ajoelhada para não se ver roubada dos seus filhos tão amados. Não viveu para ver chegar esse abril que a fez lutar, morreu antes de saber que abril por fim cedeu e que abril também é seu, morreu antes de viver. Nascida no Rio de Janeiro, Araja Arir acompanhou à distância as notícias que chegavam de Portugal sobre a campanha para as presidenciais de 1958. Humberto Delgado, antes próximo do regime e de Salazar, era agora o rosto da oposição. Após as eleições, o general pediu asilo político ao Brasil e Araja Arir tornou-se a sua devota secretária. A partir daí, esteve sempre ao lado de Delgado, apoiando-o e auxiliando nos seus planos para atacar o Estado Novo. Em fevereiro de 1965, acreditando que iria reunir-se com opositores do regime, aquele que ficou conhecido como o General Sem Medo dirigiu-se até perto da fronteira espanhola, na zona de Badajoz, e caiu na cilada montada pela PIDE. Foi assassinado. Ele e também Araja Arir, que mais uma vez estava ao seu lado. Nasceu lá no Rio Comprido, com a vista a subir para o Cristo ali erguido, a pequena Araja Arir. Já nos tempos do colégio percebeu que era do contra, uns com todo o privilégio, outros sem comida pronta. Filha de uma portuguesa
foi seguindo com surpresa o Delgado em campanha. A lemar o general abanava a situação e crescia em Portugal esperança na oposição. O que ela não sabia é que por artes do fado chegaria esse dia de ficar ela a seu lado. Em campanha junto ao povo o Delgado prometeu que faria um país novo, mas o Estado não cedeu. E no fim aconteceu o que era de esperar. O Delgado lá perdeu, tendo votos para ganhar, não querendo ser servil a quem o queria matar. Teve asilo no Brasil, mas fez planos para voltar. Arajari foi trabalhar como sua secretária. Também ela quis lutar, também ela temerária. Foi fiel até mais não, juntos por um ideal. Queriam deitar ao chão o regime em Portugal. Mas um dia em Badajoz caíram numa cilada. Foram ter com o algoz, chegaram ao fim da estrada, emboscados na fronteira, o seu sangue derramado. A secretária guerreira caiu morta com Delgado. Foi por ela que me fiz maior do que pensei ser. Fui morrer por um país que não me vira nascer. Fiz da luta contra um Estado o meu norte, o meu dever. Só me custa ter deixado Uma filha por crescer. Arajari. Bora lá. Arajari. Tem mais duas oportunidades, ok? Arajari. Oh, mais uma vez. bom coro, Santa Maria da Feira. Ficou conhecida como a Sãozinha e tinha apenas 17 anos quando foi assassinada. Em 1962, a decisão das autoridades da Ilha da Madeira em desviar as águas que corriam na levada do moinho para um novo curso provocou uma revolta da população. Depois de os homens voltarem a repor as águas no seu curso original, agentes locais passaram a revezar-se numa vigília diária para impedir um novo desvio. Mas a 21 de agosto, a PSP decidiu intervir em força, batendo, desbravando caminho e abrindo fogo. Uma das balas atingiu mortalmente a jovem estudante. A Sãozinha foi levada, uma bala foi matar.
Correu sangue na lombada pelas águas para o mar. E as armas dos tiranos uma vida assim levaram. Tinha só 17 anos a sonzinha que mataram. Da levada do moinho vinha água para a lombada, mas mudaram-lhe o caminho e a água foi roubada. E a água foi roubada a quem dela precisava, e sem ela não há nada, e a que havia não chegava. A que havia não chegava para as gentes da lombada, mas a gente fez-se brava, deitou mãos à empreitada. E a água do moinho pelos homens foi levada de volta ao seu caminho. A Sãozinha foi levada, uma bala foi matar. Correu sangue na lombada pelas águas para o mar. E as armas dos tiranos uma vida assim levaram. Tinha só 17 anos a sonzinha que mataram. De volta ao seu caminho, com o povo a vigiar, este, aquele e o vizinho, toda a gente a zelar. Toda a gente a zelar, cada um na sua hora, para a polícia não voltar a levar a água embora. Levar a água embora do caminho da lombada, mas a guardas em demora, queria ordem, veio armada. Queria ordem, veio armada com a força do poder, carregando desvarada, tinha ordens para bater. Tinha ordens para bater e atiraram sem olhar, e uma bala a ferver a Sãozinha Foi matar. A Sãozinha foi levada, uma bala foi matar. Correu sangue na lombada pelas águas para o mar. A Sãozinha foi levada, uma bala foi matar. Correu sangue na lombada pelas águas para o mar. E as armas dos tiranos uma vida assim levaram. Tinha só 17 anos a sonzinha que mataram. Tinha ordens para bater e atiraram sem olhar, e uma bala a ferver a sonzinha foi matar. A Sãozinha foi levada, uma bala foi matar. Correu sangue na lombada pelas águas para o mar. A Sãozinha foi levada, uma bala foi matar. Correu sangue na lombada pelas águas para o mar. E as armas dos tiranos uma vida se levaram. Tinha só 17 anos a sonzinha que mataram. Tinha só 17 anos a sonzinha que mataram. Tinha só 17 anos a sonzinha. A sonzinha que mataram. Sabes, aos 16 anos eu já andava metida em sarrabulhos. Já era sindicalizada, participava em atividades da oposição democrática e do movimento estudantil. O PCP descobriu-me em 1971. Nesse tempo, eu corria bairros e vielas da cidade a distribuir jornais clandestinos em papel vegetal ou a fazer explodir caixas frágeis de madeira
fazendo voar panfletos pelo céu, sem crime nem testemunhas. Fugíamos das cargas de porrada da polícia, como ratazanas matreiras e ágeis nos subterrâneos da liberdade. Foi nas excitações e ânsias desses tempos que eu descorei por uma vez códigos de segurança. E um dia bufaram o meu nome à polícia. Não deviam demorar a deitar-me as unhas, avisaram-me. É agora. Ou aguentas o que aí vem para ti e para a tua família, ou entras na clandestinidade. A decisão ficou tomada rapidamente. Tive uns dias para tirar do meu quarto o mínimo que considerasse essencial, sem dar nas vistas. Para fugir, inventei a desculpa de um fim de semana fora e preparei à vista de todos um saco de lona com a última roupa. Foi nessa altura que o teu tio António me chamou ao andar de cima. Eu sei que te vais embora e não voltas. Não lhe consegui responder. Chorámos os dois, abraçados, apertados, irmãos. Eu deixaria tudo para trás: família, emprego e identidade. Teria uma casa e um marido, também arranjado pelo partido. Eu acabara de fazer 20 anos e passaria a chamar-me Mariana. Disse adeus como quem vai estar de volta ao fim do dia, mas nos olhos do meu pai eu bem vi que ele sabia. Segui ordens, foi fiel, cumpri tudo ao pormenor. Tive que mudar de pele em nome de um bem maior. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Remendei as refeições com o pouco que havia. Fui cerzinho as solidões com o som da telefonia. Vivi noites preenchidas por receios e ansiedade. Imprimi às escondidas palavras de liberdade. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Fui embora como alguém que não pensa demorar-se. Fiz as malas sem saber quanto tempo ia passar, quantas vidas ia ter sem tirar o meu disfarce. Se algum dia a minha mãe eu voltaria a abraçar. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. E depois veio o incidente. Um dia, o meu companheiro de clandestinidade propôs que nos tornássemos um casal. Não o censurei. Até o compreendia, dado o contexto, afinal,
não somos de ferro, mas não quis. E durante 15 dias o meu marido não me falou. As coisas não melhoraram nem quando o partido proporcionou uma visita dos nossos pais de encenação. Sabes? Aconteceu que o camarada pai também se atreveu a ir longe demais, insinuante. Mais uma vez eu recusei, mas não me livrei de ser ameaçada com uma arma de defesa pessoal pela mulher dele que o acompanhava na clandestinidade e me acusava de me vestir de forma provocadora. Atreve-te, disse-lhe eu. E nem sei como ganhei coragem para tanto. Eu, uma fedelha à beira dela. Fui mulher só de fachada, para ninguém desconfiar. Não me dei de mão beijar, mesmo com falta de mar. Com uma arma apontada, Mariana, que era eu, ferida e acusada, não vergou, não ceder. Quando abril por fim chegou, voltei para quem me ama. Foi a noite que acabou, disse adeus à Mariana. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Só no dia 29 de Abril é que saí finalmente à rua. Quando parei à porta de casa, o teu tio Júlio demorou a perceber quem eu era. Estava magra, encovada e loira, irreconhecível ao fim de quase um ano. Sou eu? Já não me conheces? Gritou então o meu nome, uma e outra vez. Apertou-me junto ao peito, pegou-me ao colo. Louco, louco como nunca o vi. Quando entramos em casa nem tive tempo de reagir. Recebi no rosto uma bufetada violenta, cega de dor e de impotência. Para a próxima não voltas a sair de casa sem avisar. Disse a minha mãe, a tua avó, lavada em lágrimas e caindo nos braços. Mas sabes, meu querido, havia flores novas na velha casa do Val Formoso e cheirava a bolinhos de bacalhau, quentinhos, acabados de fritar. Texto do jornalista Miguel Carvalho, sobrinho de Branca Carvalho, a nossa Mariana.
família transmontana, sem política na mesa, porque quando a fome esgana, faz um luxo da braveza. O seu pai era mineiro, mas para ele isso não queria. E o Fernando chia esteira, para Lisboa veio um dia. Quis sonhar a liberdade e quando abriu por fim cedeu. Houve tiros na cidade e em abril ele morreu. Foi o Zeca toda a vida, o Alentejo viu nascer. A família enriquecida não gostava do poder. Era um pai, marido, pão, sustentava os que eram seus. Escriturário de profissão, a 4 filhos disse adeus. Quis sonhar a liberdade e quando abriu por fim cedeu. Houve tiros na cidade e em abril ele morreu. Arranhou terra natal o Fernando Luís Reis. Toda a vida se deu mal com quem queria impor-lhe lei. Foi um desses tais soldados, iam para Penamacor, por não serem muito dados a dizerem sim senhor. Quis sonhar a liberdade e quando abriu por fim cedeu. Houve tiros na cidade e em abril ele morreu. Na rua António Maria, 4 mortos a civil caíram naquele dia, foram mortos em abril. Quis sonhar a liberdade quando abril por fim cedeu. Houve tiros na cidade e em abril ele morreu. Tudo a levantar. Foi com estas palavras que o cadete Francisco acordou na madrugada do 25 de abril de 1974. Logo de seguida, depois deste despertar sobressaltado, Salgueiro Maia explicaria a Francisco e a todos os militares diante de si que estavam prestes a participar num golpe de Estado. Francisco partiu de Santarém com destino a Lisboa, integrado na coluna do célebre Capitão de Abril. Neto do cônsul Aristides Sousa Mendes, Francisco Sousa Mendes iria assim contribuir para a queda do regime que o seu avô enfrentara mais de 30 anos antes, quando concedera vistos a judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
acordou de madrugada e foi quando ele soube da missão. Meteram-se nos tanques pela estrada, armados com a fé no capitão. Sabiam-se imortais por serem jovens, corria-lhes nas veias a vontade. E o mundo muda sempre quando os homens sonham com a liberdade. Francisco era mais do que um soldado, também era a memória do avô. Seguia para deitar abaixo o Estado, o mesmo que Aristides sabotou. Sabiam-se imortais por serem jovens, corria-lhes nas veias a vontade. E o mundo muda sempre quando os homens sonham com a liberdade. Vocês também podem. Atrás ficou o curso de engenheiro, à espera de outros tempos menos quentes. Tinha à sua frente Abril inteiro e no sangue o apelido Sousa Mendes. Depois de abrir fronteiras aos judeus, de salvar tantas vidas por um triz, a vida quis que houvesse um dos seus a salvar o seu país. Foi um dos militares que escoltou do Carmo à Pontinha o presidente. E como alguém que sai ao seu avô, fez tudo para servir a sua gente. Sabiam-se imortais por serem jovens, corria-lhes nas veias a vontade. E o mundo muda sempre quando os homens sonham com a liberdade. E o mundo muda sempre quando os homens sonham com a liberdade. E o mundo muda sempre quando os homens sonham com a liberdade. Mais jornais, mais notícias, mais sorrisos, mais caras alegres. Tudo se resolvia a pouco e pouco. Ainda ninguém ousava o V da vitória, mas ela desenhava-se já nas caras de toda a gente. E cada vez era mais essa gente, aqui no Largo do Carmo. Palco das operações. Grande palco de Portugal, neste dia 25 de abril de 1974.
Romance de uma árvore à beira do caminho. Perto de Espinho havia uma árvore. Havia uma árvore à beira do caminho. E havia um buraco naquela árvore perto de Espinho. E as pessoas sabiam que havia um buraco naquela árvore à beira do caminho. Mas quando vieram os embuçados à procura de um médico em terras de Espinho, ninguém disse nada sobre o homem escondido naquela árvore à beira do caminho. Esta é uma história que todos sabem em terras de Espinho. Esta é a história de uma árvore à beira do caminho. Era noite cerrada, noite negra. Era noite de morte no caminho. E de repente chegaram os embuçados. Procuravam um médico em terras de Espinho. Era noite sem lua, noite de emboscada, noite de um homem não andar sozinho. As bocas fecharam-se, ninguém contou nada. Era noite de embuçados no caminho. Disseram que havia um ferido, mostraram as mãos, seria sangue, seria vinho? E ninguém foi chamar o médico escondido naquela árvore à beira do caminho. Era noite sem lua, noite de sangue, era noite de esperas no caminho. Embuçados chegaram, embuçados partiram, procuravam um médico em terras de Espinho. Já corre um mensageiro para aquela árvore à beira do caminho. Há embuçados, falaram de um ferido, mas o sangue que vimos era vinho. Já o médico sai do seu buraco, naquela árvore à beira do caminho. Ai, a noite sem lua, ai, o sangue que tem a cor do vinho. 14 balas o esperavam, 14 balas o mataram nessa noite em Espinho. E nunca mais o médico se escondeu naquela árvore à beira do caminho. Mas todos os anos, na mesma noite em que o sangue correra nessa aldeia de Espinho, mãos invisíveis vinham florir aquela árvore à beira do caminho. De novo vieram os embuçados, de novo mataram em terras de Espinho. Quando se foram já não havia aquela árvore à beira do caminho. Mas no dia seguinte, no mesmo sítio, onde o médico se escondia perto de Espinho, as mãos dos pobres vieram plantar outra árvore à beira do caminho. António Ferreira Soares, a quem chamavam médico dos pobres, foi assassinado a 4 de julho de 1942 em Nogueira da Regedora, então Concelho de Espinho, hoje Santa Maria da Feira, por uma brigada da polícia política que se serviu de uma falsa doente para entrar no seu consultório, onde o metralhou. Era membro do PCP. Sobre a sua campa plantaram uma árvore idêntica àquela em que se abrigava sempre que era avisado de que corria perigo. Poema de Manuel Alegre. Joana Alegre. João Rato. Nas guitarras, o Marco Reis. Na bateria, o Isaac Achega. No baixo, Nuno Oliveira. No som de palco, o Leandro Catalino. No som de frente, o Vasco Teodoro. Nas luzes, o Pedro Leston Martins. Na videografia, o David André. Nas vozes, o João Afonso Lima. A fabulosa Orquestra Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira, superiormente dirigida pelo maestro Paulo Martins.
José Afonso. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calar, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da maná. Se alguém se engana com o seu ar sisudo e lhes esfranqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, pousam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores da força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam à ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com o seu ar sisudo e lhes esfranqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Arranjo da orquestra do Carlos Garcia, assim como todos os outros arranjos que foram tocados antes, foram do Paulo Garcia e do Paulo Loureiro. Queridos companheiros, um aplauso para eles também. Muito obrigado. Esta é uma noite muito especial. É a noite em que se passam 50 anos sobre o dia em que as nossas vidas mudaram. E sendo uma noite muito especial para todos nós, em especial para este projeto, eu não imagino um melhor palco para poder passar esta noite do que o Cineteatro António Lamoso em Santa Maria da Feira, pelo qual quero agradecer muito à Câmara Municipal pelo convite, ao vereador Gil Ferreira, à Ana Carvalhinho e um agradecimento muito especial à Catarina Rebelo, que fez tudo para que este espetáculo corresse de forma maravilhosa. E queria também agradecer à fantástica e incrível equipa do Cineteatro António Lamoso, que desde ontem nos recebeu, nos acolheu e que fez tudo com um enorme profissionalismo e simpatia, com a direção do Miguel Ferreira. Um enorme aplauso para esta fantástica equipa.
Quero agradecer ainda à Antena 1, nossos parceiros que têm divulgado o projeto, os espetáculos que nos têm apoiado, como sempre, porque é a Rádio Nacional que apoia os músicos portugueses. Ao Correio da Feira, o jornal que fez uma edição especialíssima para esta noite, que vocês receberam na entrada. Muito obrigado a eles também pelo apoio. Muito obrigado ao Alfredo Cunha, que nos cedeu algumas das fotos que vocês viram aqui esta noite. Incríveis. E falta chamar ao palco uma peça essencial deste projeto, porque foi ele que escreveu todas as letras, foi ele que escreveu e fez todas as narrações desta noite, foi ele que investigou grande parte destas histórias e leu livros e notícias e falou com pessoas e etc. É ele que produz todos os nossos espetáculos, homem de múltiplos talentos, senhoras e senhores, José Fialho Gouveia. Rogério Charras. Deixa-me fazer só mais 2 agradecimentos antes de cantarmos todos juntos a Grândola Vila Morena, como é óbvio. Que é agradecer mais uma vez a estes incríveis jovens que estão aqui atrás de nós, talentosíssimos músicos, e ao maestro Paulo Martins pela maneira como trabalharam este projeto e como tocaram connosco. E o agradecimento final só pode ser para todas estas figuras que nós homenageamos esta noite, que deram o seu contributo para a liberdade, que pagaram, em muitos casos, um preço enorme, mas mesmo assim tiveram a coragem de dar o peito às balas e de lutar por um bem que nós hoje damos como garantido. A todos eles, muito obrigado. Deixa-me fazer um agradecimento especial à família da Branca Carvalho, à Mariana, estão aqui hoje vários familiares. Muito obrigado por terem vindo partilhar esta noite connosco. Que a nossa voz nunca doa e nunca deixe de cantar esta canção. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena,
é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade. Grândola a tua vontade, Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Viva a Viva a liberdade! democracia!